Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, o Tipo Heitorzinho. E no vídeo de hoje irei continuar a série das 5 curiosidades sobre cada personagem de Blue Lock. E o vídeo de hoje eu vou aproveitar o momento mais recente no mangá e fazer o vídeo sobre 5 curiosidades do Julian Locke, o garoto prodígio. Então chega de enrolação e vamos para o vídeo. Número 5. Os olhos do predador. Gente, vocês viram no último capítulo que saiu do mangá do Locke que o Julian Locke marcou um gol, e numa das páginas a gente nota que ele, de frente ao Gagamaru, despertou os olhos do predador. Sabe, os olhos do predador, que é aquela... acho que é uma arma, que é feita metavisão, só que é mais para atacantes. Você espera uma brecha que o goleiro dá. Isso é o que a metavisão faz, que é algo que o Barou possui, o Rin e até o Kaiser possuem ela. Aí vocês sabiam que possivelmente tem uma informação da Bíblia neo-egoísta que previu que o Julian Locke poderia ter esses olhos do predador? Porque assim, que essa aqui é em teoria a primeira vez que a gente vê ele com os olhos do predador recentemente. Mas porque assim, que na Bíblia neo-egoísta é dito que o filme favorito do Julian Locke é justamente Predador. Aí, coincidência ou não, depois ele adquiriu os olhos do Predador. Engraçado, não? Número 4. O seu hobby. Tipo, outra informação que é dita na Bíblia neo-egoísta é que o hobby do Julian Locke é o parkour. Sabe? Parkour, aquela atividade que os caras fazem, que é de pular em vários cantos da cidade e tal, fazer manobras radicais, fazer cambalhota e tal, e sempre um acaba se ferrando bonito, né, nessas acrobacias, nessas correrias e tal. Então isso é o parkour. E nas palavras do próprio Locke ele diz que seria isso que ele fez desde a infância, que sim, o Locke pratica isso desde pequeno, que foi o parkour que fez ele ser deu ali as características físicas sobre-humanas que ele acha ter hoje. Bem egocêntrico esse Locke, hein? Número 3. Um ego além da conta. Gente, o Julian Locke, ele sim, claramente ele é um dos jogadores um dos personagens da obra que mais encarna a filosofia do mangá, que é a questão do ego, que ele é um jogador que dá muita importância a fazer gols e tal, mas ele também tem o significado de ego, ser alguém muito egocêntrico, se achar mais que os outros, se achar superior aos outros. Talvez ele tenha motivos, né? Que eu digo isso porque aqui outra informação da Bíblia neo-egoísta, que é sobre o que o deixa o Locke feliz, aí ele afirma que era confiança, pressão esmagadora, deixar as pessoas sem palavras e ser visto como alguém além do conceito de humano. Ele tem um ego, é um baita de um ego inflado esse Locke, hein? Número 2. A sua inspiração. Bem, todos sabem que o Julian Locke, o jogador que serviu de inspiração para ele foi o jogador francês Kylian Mbappé, que já jogou no PSG e que, por coincidência, o Julian Locke joga no PSG, que hoje joga no Real Madrid. E as características disso são algumas. Tipo, tanto o Mbappé quanto o Locke são conhecidas pela alta velocidade, por serem atacantes muito egocêntricos, que têm uma grande vontade de fazer gols. Até na história também, que assim, que o Locke ele atuou na Copa do Mundo ao lado do Noel Noah, assim como o Mbappé. Ele jogou a Copa do Mundo em 2018 pela França, mas claro que também tem as suas diferenças, como por exemplo, taticamente falando, o Mbappé é um jogador bem mais completo, enquanto o Locke ele é mais aquele finalizador bruto. Mas claro que não só do Mbappé o Locke tem muitas características, mas também ele apresenta características de outros jogadores, como por exemplo o Haaland, mais pelo um pouco do físico, e o Vinícius Júnior por causa os dribles do Vinícius Júnior, que o Locke também apresenta alguns dribles parecidos. Embora mais, então basicamente é isso, a maior inspiração do Locke, tanto em físico quanto em história e tal, é o Kylian Mbappé. Mas ele também apresenta algumas características do Erling Haaland, que hoje joga pelo Manchester City, e o Vinícius Júnior, que joga pelo Real Madrid. Número 1. As suas fraquezas. Bem,
O Julian Locke aparentemente tem uma fraqueza que pode ser que tem que ser explorada pelo Japão para eles conseguirem vencer do Locke e da França. Que é basicamente o seguinte, para explicar ela, eu vou comparar o Locke com outros velocistas da obra, no caso o Tigiri e o Zantetsu. Que o caso é o seguinte, o Tigiri ele é dito ter a melhor velocidade do Blue Lock, ele é o mais rápido, só que ele precisa ganhar velocidade enquanto o Zantetsu é dito ter a aceleração explosiva, tipo ele arranca em muita velocidade, mas ele vai perdendo ela aos poucos. Aí com isso se acreditava que a velocidade divina do Loki era uma junção da velocidade do Shigiri com a aceleração explosiva do Zantetsu. Só que assim, tem uma outra interpretação mais interessante do que seria a velocidade divina do Loki. Aí vamos pensar no seguinte, eu compare com, vamos comparar assim a um jogo de corrida. Você joga assim um carro, tal, que tem os carros lá tem os atributos, aceleração, velocidade, controle, turbo. Aí com isso que eu quero dizer, se a gente fosse botar cada um dos jogadores, assim, diria que o Tigiri ele teria uma alta velocidade, o Zantetsu teria uma alta aceleração, tipo assim. Vamos ver, o Tigiri, ele não tem uma aceleração, ele não tem muita velocidade de início, mas ele vai ganhando velocidade aos pouquinhos, se tornando mais rápido. Enquanto o Zantetsu teria uma alta aceleração, tipo, uma aceleração muito alta, ele arranca em muita velocidade, mas com o tempo ele não vai sendo tão rápido assim. Aí o Loki entraria nisso aí, nessas características, é como se ele tivesse um alto turbo. Você nota assim que ele parece muito mais um boost. Quando o Loki usa a aceleração explosiva dele, usa a velocidade divina dele, como se tivesse anéis saindo. Você nota anéis saindo dele quando ele nos rastros de velocidade dele, então você não nota nem no Shigiri e nem no Zantetsu. Aí esse turbo, aí no caso aparentemente o Loki teria um limite, assim, ele teria uma quantidade limitada de quantas vezes ele teria que usar esse turbo. E que se ele tentar usar mais do que ele aguentaria, ele chegaria à exaustão na partida e se tornaria um jogador, digamos assim, inútil. Ou isso também poderia ser o equivalente a um movimento de prioridade do Pokémon. Isso aí que seria uma interpretação da aceleração divina. Aí certamente e fora outra coisa que assim que é de mentalidade mais mental do Loki, que ele aparenta ser alguém muito assim, né, que pode perder o foco facilmente. Os outros o afetam facilmente, tipo o Urim quando ele na partida contra o PXG, que deixou o Loki irritado, inclusive quando o Isagi, depois da partida do PXG, quando o Isagi desafiou o Loki, isso afetou ele. Aí isso aí pode ser uma grande fraqueza pro Loki. Aí se o Japão quiser vencer desse New Gen, ele teria que explorar tudo isso ao máximo. E esse foi o vídeo, pessoal. Deixem o que vocês acharam nos comentários. Espero que tenham gostado dele e até o próximo. Gostou do vídeo? Olha, então se inscreva no canal, compartilhe, dê o like, ative as notificações, ative o sininho, deixe nos comentários o que achou do vídeo, faça de tudo para ajudar o meu canal a crescer. É isso aí.